E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física. E hoje temos mais uma aula do curso de Eletrodinâmica e aula 2, né? Então vamos lá, vamos hoje estudar sobre os efeitos da corrente elétrica e também dos elementos do circuito elétrico. Muito importante essa parte aqui, para a gente adentrar mesmo, né, em circuitos elétricos. Então vamos lá. O primeiro efeito que existe, que a gente tem aqui, é o efeito térmico, né, o efeito Joule. Quando você tem, por exemplo, um ferro de passar, e ele esquenta quando você liga na tomada. Como é que isso acontece? Acontece a passagem de corrente elétrica aí, tá? E que, através de um condutor, esse condutor esquenta. A gente chama isso até de resistência elétrica, porque ela vai dificultar a passagem de corrente, devido a isso, ela vai esquentando. Por exemplo, isso acontece no ferro de passar, chuveiro elétrico e também por exemplo, numa churrasqueira elétrica, né? Então, a churrasqueira elétrica você vê que ele fica até vermelho, né? Você vê aqueles ferros assim, que fica vermelho, que emite, né, calor, né? E ali, realmente, ele é uma resistência elétrica que existe naquele material e que dificulta a passagem de corrente ali e que ela esquenta, que, né, em caso até que emite luz, né? Interessante. Então esse é o efeito Joule, o efeito térmico, o efeito Joule. A gente tem o efeito luminoso, que no caso é o efeito relacionado à transformação de energia elétrica em energia luminosa, onde há a emissão de luz em decorrência da passagem da corrente elétrica através do gás rarefeito. No caso, a gente tem aí as lâmpadas fluorescentes. Então, dentro dessas lâmpadas fluorescentes aí, a gente tem, né, o que a gente chama de o gás ionizado, né? E aí, através, quando passa essa corrente, ela emite, né, a luz, certo? Beleza? Isso acontece, a gente vê isso, assim, até interessante, a gente faz até uma alusão ao raio, né? A um relâmpago. O relâmpago, você vê aquele raio, né? Aquele clarão. Acontece algo parecido, né, com a lâmpada fluorescente, mas é claro que aí é uma produção artificial, né? É claro, um gás ionizado, enfim. Mas hoje a gente nem está usando mais, a gente usa agora as lâmpadas de LED, né? A gente está usando mais essas aí. Tá? Agora também existe o efeito magnético, né? Através da corrente elétrica aí. O que, assim, inclusive essa descoberta, né, do efeito magnético da corrente elétrica gerou, né, a gente chama de eletromagnetismo, uma área da física, né, que é chamada de eletromagnetismo. A gente vai até estudar mais na frente sobre isso, que é quando uma corrente elétrica ela produz o quê? Um campo magnético. Pois é, a corrente elétrica ela produz um campo magnético. Você vai ver aqui, ó, que você tem uma DDP aqui que vai gerar uma corrente, a corrente vai passar e ela vai gerar um campo. Tá? Um campo magnético, né? E aí você colocando uma bússola, essa bússola vai se mover. Foi até a gente chama de experimento de Ørsted, né? Hans Christian Ørsted, né, que fez esse experimento, né? E ele mostrou isso através, né, que um campo magnético uma corrente elétrica gera um campo magnético. Beleza? Um efeito, vamos lá para o efeito químico, né? Esse efeito químico a gente já conhece, que é, no caso, a eletrólise, né? Eu falei na aula anterior sobre as soluções eletrolíticas, né? Que é um fenômeno relacionado à transformação química, né, de energia, né? Uma transformação química quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica. E a gente chama isso de eletrólise, né? Esse efeito é utilizado, por exemplo, em revestimento de metais como cromagem e niquelação. Beleza? A gente tem aí o exemplo, né? Até coloquei até a figurinha, né? Fiz até um desenho, né, de algo com água com sal, né? Você tinha aí os eletrodos aí ligados a uma bateria, né? Você vai ver aqui o ânodo, os ânions, né? E o cátodo com os cátions e as soluções com os eletrólitos, né? E você também tem o efeito, que é o último efeito aqui, que é o efeito fisiológico. Qual é o efeito que está relacionado a reações fisiológicas, eu coloquei assim, reações fisiológicas dos animais, quando a corrente elétrica percorre o corpo do animal, causando contração muscular, formigamento e até parada cardíaca. A gente conhece isso como choque elétrico, né? Então, quando você sofre um choque elétrico, o que acontece? Né? O seu corpo sofre algumas reações. Essas reações fisiológicas, no caso, seria contração muscular, dor, formigamento. Mas quando essa corrente é tão intensa, ela pode gerar, né, algumas consequências, né,
até graves, comparado até parada cardíaca. Se você passar por uma DDP muito grande, você vai ter uma corrente muito grande passando por você e você pode até sofrer, né? Você pode morrer, né, com isso. Então tenha muito cuidado, né? O efeito fisiológico que a corrente elétrica tem. Beleza? Então, vamos para os elementos, né? Os elementos de um circuito, né? Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Isso. Pronto. Os elementos de um circuito elétrico. Gente, agora a gente vai começar a estudar o circuito elétrico aqui. Tá? O circuito elétrico é o conjunto de caminhos que permite a passagem da corrente elétrica na qual aparecem outros dispositivos elétricos ligados ao gerador. Veja bem, na sua casa você tem fios dentro das paredes, né? Toda casa, toda a rede doméstica. Tá? E você tem aí os interruptores, você tem as tomadas, e essa energia obviamente vem da rede, né? Da rede externa. E aí você vai ligando, né? Liga ventilador, liga notebook, liga lâmpada, enfim. E aí você tem, né, esses caminhos que os fios fazem, esses fios, né? Que no caso são o circuito elétrico. Então sua casa é um circuito elétrico complexo. Tá? Não é um circuito elétrico simples, mas com vários ramos, né, na verdade. Então, né, eu trouxe aqui um exemplo, né, por exemplo, de uma fonte. Pode ser uma pilha, pode ser a própria tomada da sua casa também, né, que é um diagrama do circuito que está ligado a uma lâmpada. Tá? E aí, ó, esse aqui é o diagrama do circuito, né? Esse diagrama aqui é o que a gente vai usar, que a gente vê nos livros o tempo inteiro. A gente vai ver aqui, né? A gente vê a lâmpada, que a lâmpada tem esse símbolo aqui, que é uma bolinha com um tio dentro, né? E você tem a fonte, né? Acho que até inclusive eu mostrei o símbolo da fonte lá no curso de eletrostática, né? Na aula de capacitores. E você tem a corrente elétrica aqui, passando aqui, tá? Aí eu tenho aqui a versão mais bonitinha, né, do circuito, que no caso seria uma lâmpada aqui, né? Fiz a alusão a essa daqui. Eu tenho uma pilha, tá? Então veja, isso aqui é um circuito elétrico. Tá gerando uma corrente elétrica aqui, enfim, certo? E lembrando, né? Eu coloquei até uma observação aqui embaixo, né? Para a existência de uma corrente elétrica em um circuito elétrico são necessárias 3 coisas. Fonte de energia elétrica, no caso seria, né, a rede externa de energia, pode ser a pilha, pode ser uma bateria, né, um gerador. Um condutor em um circuito elétrico fechado, tem que estar fechado, porque se estiver aberto, né, não vai ter corrente. No caso, um condutor seria nos fios, né, os fios que a gente tem aqui, né, que a gente usa bastante aqui tem nas paredes das residências, enfim. E um elemento para utilizar a energia fornecida pela fonte. Tá? Então seria, no caso, quais seriam esses elementos? Né? Podia ser a sua geladeira, pode ser o seu ventilador, pode ser o ar-condicionado, enfim. Qualquer coisa que seja alimentada por essa energia fornecida pela fonte. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem, primeiro elemento que a gente tem é o gerador. Né? O gerador elétrico, que é um dispositivo capaz de transformar energia em energia elétrica, outra modalidade de energia. Então você vai ver, ó, que eu tenho a bateria automotiva e tenho o alternador. Que no caso, eu vou ter o seguinte, através a bateria automotiva, ela é uma bateria, né? Como se fosse uma pilha bem mais complexa, né, na verdade, né? Você vai observar aqui que você tem o polo positivo aqui e o polo negativo, né? Igual como uma pilha, né? E você tem os materiais aqui que compõem. Então você tem a transformação de energia química em energia elétrica. O alternador da mesma forma, só que o alternador ele tem a energia mecânica, né? Energia mecânica transformando energia mecânica em elétrica, né? E aí eu tenho uma representação no circuito que seria um traço maior, um traço menor. O traço maior é o positivo, o traço menor é o negativo. Beleza? Vamos para o receptor elétrico. O receptor, tem uma diferença entre receptor? Tem. O receptor elétrico é um dispositivo que transforma a energia elétrica em outra modalidade de energia. No caso do gerador, ele transforma a energia qualquer em energia elétrica. Né? Pode ser, no caso, a energia química. Né? Energia química, no caso, a bateria, para a energia elétrica, o gerador.
O receptor é o contrário, é energia elétrica em energia, aliás, a energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, qualquer outra modalidade. A furadeira, por exemplo, né? A furadeira seria um exemplo disso, né? A furadeira, você vai observar aqui que você tem a energia elétrica que entra aqui e que vai fazer um trabalho mecânico, que no caso seria desparafusar ou parafusar algo. Certo? Esse seria exemplo. Tem outros exemplos também. Certo? E você observa que no gerador você tem a corrente, ó, o sentido da corrente aqui é um, e no receptor o sentido da corrente é outro. Então você vai diferenciar entre um receptor e um gerador. Eu vou falar sobre os estudos dos geradores, falar bem mais aprofundado o que é um gerador e um receptor. Então eu vou falar sobre isso bem mais aprofundado. Mas a gente está só citando eles, né, aqui, nessa parte introdutória da eletrodinâmica. Né? Resistor elétrico, a gente vai falar muito sobre esse cara, que ele é muito importante nos circuitos elétricos. É um dispositivo que transforma toda a energia elétrica consumida integralmente em calor, dificultando a passagem de corrente elétrica. Né? Então o objetivo de um resistor elétrico é simplesmente esse, dificultar a passagem de corrente elétrica e com isso vai emitir uma energia, né, que vai consumir essa energia elétrica através de calor, né? Vai transformar essa energia em calor. Então você tem o resistor aqui, olha como é que funciona, olha como é que é a imagem do... Se você for abrir aqui um chuveiro elétrico, aí você vai ver isso aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, todo enroladinho aqui, é o resistor elétrico, né? E aqui a gente tem aqueles resistores, né, de circuitos, né? Resistores de carbono, aqueles que estão em circuitos, em placas de circuitos eletrônicos, certo? Esse é o resistor, a gente vai falar muito sobre esse cara. Propriedade muito importante. Aí você tem a representação, ó. A representação deles, né? No caso pode ser assim, né? Tipo um tracinho, aí ele tem uma, né? Um desenhozinho assim, e depois você tem a caixinha, né? Mas geralmente a gente usa esse desenho aqui, não é da caixinha. Mas você pode ver, às vezes você vai ver em circuitos com essa caixinha aqui, a caixinha retangular. Certo? Mas, enfim. Dispositivos de manobra. Esse aqui vocês conhecem. Vocês veem o tempo inteiro. Esses dispositivos de manobra, gente, eles são muito importantes. Né? São elementos que servem para acionar ou desligar um circuito elétrico. Né? Como as chaves de interruptor. Então você tem a chave tripolar, que é essas chaves que são colocadas, né, nas residências, né? E você tem o interruptor também, né, que seria para, geralmente a gente tem em casa, certo? E a representação deles, né, tem essa forma aqui, né, que é como se fosse um circuito que está aberto. Aí você liga o circuito, né? É tipo uma chavinha mesmo, né, a chave, tá? Então ele vai ter essa representação aí, que é o dispositivo de manobra, né? Que no caso é interruptor, chave tripolar, enfim. Aí a gente tem agora os dispositivos de segurança. Talvez vocês não conheçam muito esses, mas muito importantes para a gente. Observe aí, ó. São dispositivos que, ao serem atravessados por uma corrente de intensidade maior que a prevista, interrompem a passagem de corrente elétrica, preservando os demais elementos, né, do circuito de uma possível destruição. Então você tem os fusíveis e você tem os disjuntores. Toda residência tem que ter um disjuntor. Tem que ter um disjuntor. Se não tiver um disjuntor, obviamente que o disjuntor ele serve não só para a chave, né, como uma chave, né, porque na verdade ele também pode ser um dispositivo de manobra, né, como chave, mas também ele protege a rede doméstica da sua casa. Se passar uma corrente muito alta, ou um curto-circuito, eu vou falar o que é um curto-circuito mais na frente, nas próximas aulas, pode acontecer o seguinte: se um curto-circuito, se eu não tiver o disjuntor em casa, o que é que vai acontecer? Vai danificar todos os eletrodomésticos da minha casa. O disjuntor, se passar uma corrente maior que a prevista, o disjuntor ele dispara automaticamente, ele abre o circuito, aí não passa a corrente. E os seus eletrodomésticos ficarão protegidos. O fusível, geralmente a gente vê muito fusível nos eletrodomésticos, né? A gente tem os fusíveis nos eletrodomésticos. Então você tem um disjuntor ligado à residência, né? Geralmente à residência. E você tem nos eletrodomésticos os fusíveis. Você tem esse fusível aqui, que tem um filamento aqui, né? Tá? E você tem esse tipo de fusível aqui.
tá? E lembre-se, o fusível, diferente da lâmpada, né? A lâmpada ela tem uma bolinha aqui, né? Ela tem uma espécie de círculo aqui que envolve o tio, esse tiozinho aqui. No caso de fusível, não. Fusível ele simplesmente é o tio, né? Que passa aqui. Certo? Tranquilo demais. Isso a gente vê aqui, né? Que a gente vai estudar nos circuitos elétricos, né? Dispositivos de controle. Esse dispositivo de controle, gente, é mais para a gente medir a corrente ou saber a existência de corrente elétrica. A gente tem 3 tipos aí, né? Mas a gente tem outros também. A gente tem vários, na verdade. São utilizados, né, nos circuitos elétricos para medir a intensidade da corrente elétrica e a DDP existentes entre 2 pontos, simplesmente para detectá-las, né, ou simplesmente para detectá-las. Então a gente tem o amperímetro, aparelho que serve para medir corrente elétrica, que a gente vai ver que vai ser um ar, né, aqui, ó, um ar dentro de uma bolinha, né? E a gente tem o voltímetro, que serve para medir voltagem, né, o DDP, certo? Entre 2 pontos no circuito aqui, tá? Eu vou falar sobre eles de uma forma mais aprofundada e como eu uso, qual é a forma correta. Inclusive no Enem 2020 caiu uma questão relacionada a isso, sobre medir como saber usar um amperímetro, né? Muito importante isso. Então até isso no Enem cai, né? Certo? Aí você tem um voltímetro aí. E por fim a gente tem o galvanômetro, né? O galvanômetro ele tem um G, né, no meio aqui, né, na representação do circuito. Ele é um aparelho para indicar passagem de corrente ou a existência do DDP. Então você usa um galvanômetro mais para detectar se tem corrente, se tem uma voltagem, né, para saber se está tudo ok. É um dispositivo de controle. E aí você tem, né, os 2 carinhas aí, que no caso seria o multímetro, né, o multímetro aí. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar né, que no caso você usa o multímetro. O multímetro, né, ele tem vários dispositivos de controle nele só. Né? No caso você tem o voltagem de corrente alternada, voltagem de corrente contínua, que mais? O amperímetro, o ohmímetro, né, que serve para medir resistência. Então você tem vários. Certo? E você tem um galvanômetro aqui, para você medir, né, detectar se tem corrente ou se tem DDP. Ok? Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido essa aula, né? Curta esse vídeo, obrigado demais. Esse curso está ficando legal. A gente tem uma viagem aí, a gente vai falar de muita coisa interessante. Na próxima a gente vai falar sobre resistores, que é uma parte assim que a gente vai realmente assim cair dentro, né, dessa parte né, se aprofundar muito nessa parte de circuitos elétricos. É, né? Muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado e valeu!